galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do Aqui Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas, provavelmente do mundo. Então vem aqui comigo, meu companheiro. Hoje a gente vai estudar a relação das classes gramaticais. Na nossa primeira aula, nós tivemos a noção do perfil da banca e começamos a trabalhar a questão da acentuação gráfica. Hoje, a gente vai trabalhar o processo de análise morfossintática, porque a gente vai começar a entender como é que funciona a língua portuguesa no todo realmente. E é o seguinte, a aula de hoje é muito importante, porque na escola, provavelmente, você estudou todas as 10 classes gramaticais de forma isolada. Então você estudou primeiro tudo sobre substantivo, depois tudo sobre adjetivo. Lá no final você foi estudar o advérbio. E aí, lembrava alguma coisa do substantivo? Obviamente não. Aí o que nós vamos fazer agora? Nós vamos traçar uma estrutura em que você vai perceber como é que essas classes se relacionam. Então é dessa forma que nós vamos aprender. Vou tecer aqui alguns comentários que não vou aprofundar. E por que não vou aprofundar? Porque você não tem necessidade. A gente vai direcionar exatamente para aquilo que vai cair na sua prova. E aí depois eu vou mostrar dessas 10 classes gramaticais realmente quais são as mais importantes sempre, tá? Mas num primeiro momento, vamos até retomar um aspecto que a gente estava trabalhando na aula passada, relacionado às modalidades da gramática. Nós temos 5 campos a serem estudados. O campo do som, o campo da forma, o campo do estilo, o campo do significado e o campo do relacionamento. 5 modalidades. E é o seguinte, nós traçamos um perfil em que, ao pensar em som na língua portuguesa, a gente pensa automaticamente em fonema e isso faz você pensar em fonética. Lembra direitinho? Então, a fonética é a modalidade da gramática responsável por estudar o campo do som. Até aí tudo bem. A gente até deu uma olhada já como é que isso funciona na prova. E aí já está tranquilo. Agora, o campo da forma. A gente pensa no morfema, que faz a gente pensar em morfologia. Então, a morfologia é a modalidade da gramática responsável por estudar o campo da forma. Quando eu falo em forma, eu falo, na verdade, na estrutura e na formação da palavra e nas classes gramaticais. A matéria que mais cai em provas é a análise sintática, quando, na verdade, nunca foi sintática, sempre foi uma análise morfossintática. Então, está aí a importância das classes gramaticais. Eu preciso ver a qual classe gramatical o camarada está ligado, para aí sim eu conseguir classificar aquele termo sintaticamente. Sem contar que ao estudar a língua portuguesa num todo, a gente percebe que a análise textual só acontece depois da análise gramatical. Hoje eu vou até mostrar para vocês como é que isso funciona na íntegra. E sabe quem é o primeiro elemento? É esse cara aqui, ó, o morfema. O morfema é a menor unidade significativa de uma palavra. Tudo na língua portuguesa começa nele. E aí preste atenção, se eu digo análise textual, tudo bem. Mas eu também chamo de análise gramatical e chamo de análise sintática. Se eu chamo de análise, isso é interpretação. Então a gente está interpretando o tempo todo na língua portuguesa. Agora, vem aqui comigo. Estilo, a gente já sabe que é estilística. De vez em quando a gente vai precisar até buscar um conhecimento aqui, mas o conhecimento mais importante está aqui, ó, no campo do significado, que faz a gente pensar em semântica. A semântica, sim, é uma modalidade extremamente importante. Está relacionada ao processo de compreensão e interpretação de textos. E é o seguinte, isso vai cair na tua prova? Isso vai cair na tua prova. Mas eu vou até te tranquilizar. Depois, em algumas aulas posteriores, nós vamos estudar isso aqui com mais calma e tranquilidade. Mas você pode ter a certeza, o que realmente cai bastante na nossa prova é a análise de
compreensão do texto. Por quê? Porque quando a gente pensa em compreensão, é aquilo que está dentro do texto. E quando eu penso em interpretação, é aquilo que está além do texto. E aí, como é que isso funciona na prática, Sidney? Compreensão sempre vai me jogar para dentro do texto. Então, o comando da questão será, segundo o texto, de acordo com o texto, simplesmente no texto, ou então o que o autor quis dizer, na linha tal, no termo tal, no período tal, e por aí vai. E quando a questão é de interpretação, vai modificar o comando. Então não vai ser mais segundo o texto, vai ser o que o autor quis dizer, infere-se que, deduz-se que, e por aí vai. Vou fazer uma pequena analogia, um pequeno exemplo, para que vocês possam entender isso. Então aqui eu tenho o Pedro, aqui eu tenho o João. Aí o Pedro, eu digo a vocês que o Pedro e o João estavam ontem lá na Praia da Barra. Os dois estavam sentados no quiosque, tomando uma cerveja gelada, comendo um peixinho frito. O Pedro estava de sunguinha branca e o João de sunguinha amarela. O que vocês interpretam disso? Aí tem muita gente que vai pensar que os dois são namorados. Hoje em dia é super normal, ou seja, mas é o seguinte, num texto eu tenho 3 possíveis erros interpretativos para cometer. É o erro da redução, o erro da contradição e o erro da extrapolação, que é o mais comum. O que seria o erro da redução? Dizer que esse pequeno texto que eu acabei de apresentar é um texto que fala sobre cerveja, e cerveja foi apenas um elemento do texto. Um erro de contradição, dizer que os dois são inimigos, e caramba, eles estão batendo um papo, tomando uma cerveja, como é que eles vão ser inimigos? E qual seria o erro da extrapolação e mais comum? Dizer que os dois são namorados. Caramba, mas hoje em dia é normal, Sidney. Mas aí para e pensa, em que momento do texto eu mencionei algo sobre a sexualidade deles? Em nenhum. Então não tenho direito de interpretar, deduzir e inferir que são 2 namorados. O que eu posso compreender? Que são 2 homens conversando. E o que eu posso interpretar, deduzir e inferir? Que são 2 amigos conversando. Então, meu companheiro, a morfologia é muito importante. Você viu que tudo começa aqui. Então a morfologia é a base da gramática. Eu ouso dizer que se você não sabe classe gramatical, você não sabe nada em língua portuguesa. A semântica é uma modalidade muito importante porque está atrelada ao processo da análise textual, que é algo que sempre cai na nossa prova. E a questão do relacionamento é atrelada à função sintática, que a gente pensa logo em sintaxe, que é, sem sombra de dúvidas, uma modalidade muito importante responsável por estudar o campo do relacionamento. Haja vista que a análise nunca foi sintática, ela sempre foi o quê? Morfossintática. E agora chegou um momento importante. Toda essa retomada que a gente fez foi para mostrar que dessas 5 modalidades, 3 são extremamente importantes. São elas, a morfologia, a semântica e a sintaxe. E por que essas 3 são sempre importantes? Porque elas sempre vão caminhar juntas. Olha como é que isso funciona na prática. Lá no dia da tua prova, o cara pode ser esperto e fazer uma frase muito simples, no estilo João quebrou a cadeira. Aí o cara vai destacar a palavra João e vai dizer que a função morfológica é sujeito. Ai caramba! Ele está testando a tua falta de atenção. Na hora você vai pensar, foi o João que quebrou realmente. Então se o João quebrou, o João é o sujeito. Mas aí repara, ele não falou de função sintática. Ele falou de função morfológica. Na prova, o cara pode cobrar função morfológica, função semântica e função sintática. Quando o cara cobra a função morfológica, o avaliador, o cara da banca, ele quer saber qual é a classe gramatical. Se é substantivo, se é adjetivo, pronome, preposição e por aí vai. Então aqui, João, morfologicamente, gramaticalmente, é um substantivo. Sintaticamente é um sujeito. Agora, e semanticamente, o que o cara quer saber? Quer saber o sentido. Aí nós temos N possibilidades, pode ser causa, consequência, finalidade, tempo e por aí vai. Agora, quando o camarada pede a função sintática, aí
Ele está querendo saber sobre os termos da oração. Ou seja, se é sujeito, se é predicado, se é objeto direto, objeto indireto, adjunta de nominal, adjunta adverbial e por aí vai. Aí você vai falar assim, caramba, Sidney, é muita coisa para estudar, vou ficar desesperado. Mas aí vocês vão ver a importância da classe gramatical. Se eu descobrir qual é a classe gramatical daquele termo destacado, eu já percorri 70% do trajeto. Então vocês vão perceber que está tudo sempre interligado. E aí observa, o camarada pede a função morfológica, mas eu também não deixo de observar sintaticamente. Ele me pede a função sintática, mas eu não deixo de observar morfologicamente. Ou seja, não existe só a morfologia de forma isolada, só a sintaxe. O que existe é a morfossintaxe. E às vezes a semântica ainda vai fazer parte disso. Tranquilo ou não tranquilo? E aí vamos adiante. Se a morfologia é a base, se a classe gramatical é a base, vamos começar pela classe gramatical. E é o seguinte, meu companheiro. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído visualmente. Agora a aula vai começar para valer. Nós temos 10 classes gramaticais, 4 invariáveis e 6 variáveis. Daqui a pouco a gente estuda as 4 invariáveis. Vamos começar pelas 6 variáveis. E aí preste atenção, ó. Nós vamos estudar exatamente assim, ó. Tá vendo? Uma isolada e as outras 5 num processo conjunto. Eu já até te adianto. Quem é essa daqui que fica isolada? É o verbo. E por que o verbo fica isolado? Porque é a classe mais variável de todas. É a classe que manda em tudo. Ou seja, é a classe mais importante. É a mais difícil. Então tem que ser estudada sozinha. Agora as outras 5. As outras 5 trabalham num processo conjunto. Então eu vou ter uma aqui no meio e as outras 4 na sua periferia só obedecendo. Então acompanha aqui comigo como é que funciona, ó. Tá aqui a relação das classes gramaticais. Então eu tenho aqui no meio o substantivo, que é a classe responsável pelo nome. Ou seja, o substantivo é responsável por nomear os seres e as coisas. Agora, para concurso público, o substantivo tem uma outra importantíssima função. Ele é sempre um termo determinado. E o que significa dizer que um termo é determinado? Significa dizer que é sempre núcleo. Ou seja, o substantivo é núcleo de qualquer estrutura nominal. Portanto, é núcleo do sujeito, é núcleo do objeto direto, é núcleo do objeto indireto, é núcleo do complemento nominal e por aí vai. Agora, num primeiro momento, esse quadrinho aqui já faz a gente entender, por exemplo, um assunto futuro, que é a concordância verbal. Por exemplo, no CESP, concordância verbal é algo que sempre cai. E não é um bicho de 7 cabeças, mas ele testa a tua atenção. O que o camarada vai fazer? Ele vai fazer uma frase enorme. E nem está trabalhando com sujeito indeterminado, com sujeito que é oração sem sujeito, ou então com um sujeito composto. Não, o camarada vai trabalhar com sujeito simples. E aí o que ele vai fazer? Uma frase enorme. E é óbvio que o sujeito vai ficar grande. Aí dentro desse sujeito, o avaliador vai colocar várias palavras no plural. E o verbo no plural. Meu companheiro, na hora você vai atentar? Não vai, você está nervoso, então você vai acabar deixando, vai acabar achando que está o quê? Certo. Mas o verbo, ele concorda com o sujeito? Não. E aí na escola, não é assim que o aluno sai? Ele sai pensando que o verbo concorda com o sujeito? É por isso que o aluno é derrubado no concurso público. Porque o verbo ele não concorda com o sujeito como um todo. Ele concorda com o núcleo do sujeito. E quem sempre vai ser o núcleo do sujeito? O substantivo sem preposição. Agora, isso daqui também faz a gente entender a relação da concordância nominal. O que é a concordância nominal? É a relação entre o nome e os seus determinantes. Ou seja, se o substantivo é o determinado, quem o acompanha aqui é determinante. Então, como é que funciona a concordância nominal? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Manda o substantivo e o resto obedece. Então, se ele está no singular, o resto fica no singular.
Se ele está no plural, o resto fica no plural. Se ele está no masculino, o resto fica no masculino. Se ele está no feminino, o resto fica no feminino. Ah, Sidney, mas a gente estuda uma porrada de coisa, tem casos especiais, não tem? Tem, mas a base é esta. E aí? Olá, meus amigos, minhas amigas! E aí, gostou da aula do nosso professor? Essa é uma aula demonstrativa, é uma aula grátis aqui da Lá Concursos, com a intenção de você conhecer o nosso projeto pedagógico, conhecer a qualidade técnica e didática dos nossos professores. Nós da Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super campanha, o melhor custo-benefício da internet para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Olha só, melhor custo-benefício, curso completaço, ponto a ponto do edital, super atualizado Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Presta atenção, o curso nosso de assistente fazendário, assistente fazendário, 100 dias de acesso, apenas 10 parcelas de R$ 25,00. E o cargo de técnico tributário completo também, apenas 10 parcelas de R$ 35,00. Pode acreditar, curso de altíssimo nível, super atualizado, ponto a ponto do edital por esse valor. Ah, professor, tem garantia? Com certeza, você pode se matricular sem medo de ser feliz. Durante 5 dias, você pode assistir quantas videoaulas desejar e baixar quantos PDF que quiser. Se não gostar, pode pedir para sair, entre em contato com a nossa central de atendimento, que nós iremos devolver o valor do seu investimento rápido e direto, sem burocracia. Isso é só aqui na Lá Concursos. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.